E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Clarice irá recuperar toda a sua memória e, com a ajuda de Zélia e Basílio, ela dará uma rasteira em Juliano e Maristela. A mãe de Beatriz irá até a perfumaria carioca para conversar com sua irmã, mas ao entrar, ela não irá encontrar Zélia na sua mesa. A loira, naquele momento, estará na sala de Basílio, conversando com Pilantra e planejando como eles farão para derrubar a família Alencar. Já Clarice se aproximará da sala de Basílio para perguntar se o rapaz sabia onde a sua irmã estava. Será então que ela se surpreenderá ao escutar a conversa dos dois. E Zélia, sem saber que Clarice estava escondida, escutando tudo, ela olha para Basílio e fala: "Nós temos que aproveitar a briga do Juliano e da Maristela para derrubar os dois." Basílio pede à loira para se acalmar e avisa: "Nós temos que fazer tudo com muita calma, para que ninguém perceba as nossas reais intenções aqui dentro." Zélia concorda e comenta: "Eu não fiquei todos esses anos vivendo uma vida de mentira à toa. Eu voltei à minha vingança contra essa família. Afinal de contas, foi para isso que eu aceitei. Fingi que era a irmã da Clarice." Clarice, que estava escondida, ao escutar aquilo, ela entra na mesma hora e pergunta: "Mas que história é essa, Zélia? Como assim você estava fingindo ser a minha irmã? E por que você quer tanto se vingar da família Alencar?" A loira e Basílio, ao ver a mãe de Beatriz entrando, eles ficam assustados. Zélia, ao se aproximar de Clarice, ela tenta convencer a falsa irmã que ela tinha escutado mal a conversa. Clarice, no entanto, a encara e responde: "Eu escutei muito bem. Eu estava escondida e ouvi quando vocês dois estavam armando passar perna no Juliano e na Maristela. E eu escutei também quando você disse que fingiu ser a minha irmã." Zélia fica calada, sem saber o que dizer. E Clarice insiste para que a loira explique tudo o que estava acontecendo. Basílio, não vendo uma outra solução, ele olha para Zélia e fala: "Não temos escolha, Zélia. A tua irmã escutou a nossa conversa. Então é melhor que você conte tudo para ela." Clarice concorda com Basílio e ameaça, dizendo que se os dois não contarem o que estava acontecendo, ela iria falar com Juliano e a Maristela. Zélia pede para a mãe de Beatriz não fazer aquilo e explica toda a sua história. Clarice, ao escutar a verdadeira história de Zélia, ela fica em choque e pergunta: "Você está me dizendo que os Alencar roubaram a fórmula do sabonete do teu marido e ainda sabotaram os freios do carro dele?" A loira confirma e completa dizendo: "É por causa dessa família que eu não posso ter mais filhos. E foi por causa deles que eu perdi tudo o que eu mais amava, que era o meu marido e o meu filho, que ainda estava na minha barriga." Clarice sente pena da sua falsa irmã e fala: "Eu sinto muito pelo que aconteceu com você, mas você também ajudou o Juliano e a Maristela a me enganar." Zélia pede desculpa e diz que só tinha feito aquilo para conseguir realizar a sua vingança. A mãe de Beatriz pensa um pouco e questiona:
Eu só não entendi ainda por que o Juliano e a Maristela pediram para que você fingisse ser a minha irmã. Para que todo esse teatro? Basílio toma a palavra e avisa. Bem, isso na verdade a senhora já sabe. A Beatriz já te explicou mais de uma vez a tua verdadeira história. Clarice, ao escutar aquilo, fica em choque e pergunta: você está me dizendo que a Beatriz tinha razão e que tudo o que ela disse é realmente verdade? Basílio diz que sim, e Zélia também confirma. Clarice fica abalada com toda aquela história e começa a sentir uma forte dor de cabeça. Basílio pergunta se a Clarice estava bem, e a mãe de Beatriz responde: eu me lembrei de tudo agora. Eu me lembro da Beatriz, ainda pequena. Eu me lembro de tudo. Zélia tenta se aproximar da falsa irmã e questiona: você está me dizendo que você recuperou todas as tuas memórias, Clarice? A mãe de Beatriz diz que sim e explica: eu já estava recuperando a memória pouco a pouco e tendo algumas lembranças do meu passado que eu até mesmo pensava que não fossem reais. Mas agora, depois de escutar toda a verdade, é como se tivesse virado uma chave na minha cabeça e todas as minhas memórias voltaram de uma só vez. Basílio, ao escutar aquilo, avisa: eu tenho certeza de que a Beatriz ficará muito feliz quando souber que você recuperou a tua memória, Clarice. Clarice, ao se lembrar de Beatriz, ela fica triste e comenta: em pensar que eu passei todos esses anos longe da minha filha, nem sequer eu sabia que ela existia. E o pior, eu a rejeitei e até a chamei de mentirosa quando ela veio atrás de mim. E tudo por causa do Juliano e da Maristela. Basílio tenta acalmar Clarice e fala: mas a senhora agora pode contar para a Beatriz que se lembrou de tudo. Eu tenho certeza que será a maior felicidade na vida dela. Clarice se recusa e diz: não, ainda não. Antes eu preciso me vingar do Juliano e da Maristela e dar uma lição naqueles dois, porque eu tenho certeza que assim que eles souberem que eu já recuperei a minha memória, eles farão de tudo contra mim e contra a Beatriz. Basílio concorda e pergunta o que ela tinha intenção de fazer. Clarice, sem pensar duas vezes, afirma: eu vou ajudar vocês dois e juntos nós três vamos derrubar o Juliano e a Maristela Alencar. Basílio e Zélia ficam surpresos ao escutarem aquilo, e Clarice pede para que os dois conte todos os podres que eles descobriram até aquele momento contra Juliano e Maristela. Zélia fica pensativa e responde: tudo bem, eu vou contar tudo o que eu sei para você em detalhes, Clarice. A loira será a primeira a contar tudo o que ela sabe sobre Juliano e Maristela. E quando Zélia termina de falar, Basílio toma a palavra e conta tudo o que descobriu também. Clarice fica em choque com todas aquelas informações e fala: eu acho que já sei como nós vamos derrubar o Juliano e a Maristela e fazer com que eles percam essa empresa. Basílio e Zélia, ao escutar aquilo,
arregala os olhos e Zélia pergunta: e como você pretende fazer uma coisa dessa? Clarice encara os dois e responde: muito simples. Nós iremos convencer o Juliano a passar tudo para o meu verdadeiro nome. Afinal de contas, ele já fazia isso para roubar a Maristela, usando a minha verdadeira identidade. Basílio confirma e Zélia avisa. Acontece que agora que a Maristela voltou a ser a presidente, o Juliano não conseguirá fazer esse tipo de coisa novamente. Clarice pensa um pouco e diz: você mesmo disse, Zélia, que o Juliano está dando remédios para Maristela, para afastar ela novamente da empresa. Zélia confirma, no entanto, ela alerta. Mas os remédios que o Juliano está dando para Maristela vão demorar um pouco a fazer efeito. Enquanto isso, nós precisamos ter paciência. A esse ponto da história, Juliano estará dando remédios para que Maristela perca a sanidade mental e seja afastada, para que ele possa voltar a ser o presidente da empresa. E Clarice, determinada a se vingar, ela pensa um pouco e avisa: eu vou trocar os remédios da Maristela por outros ainda mais pesados. E em questão de poucos dias, o Juliano voltará a ser o novo presidente da perfumaria. Zélia, ao escutar aquilo, estranha o comportamento da falsa irmã e pergunta: você tem certeza disso? Você sabe que se a Maristela tomar remédios mais pesados do que ela já está tomando, pode ser muito arriscado para ela. Clarice, sem pensar duas vezes, afirma: eu não me importo o que vai acontecer com ela. Tudo o que eu quero é me livrar dessa família e garantir que nenhum dos dois tenha mais nenhum poder para fazer nada contra mim e a Beatriz. Basílio, ao escutar aquilo, comenta: mas mesmo que o Juliano volte a ser o presidente da perfumaria novamente, nada garante que ele passará tudo para o teu nome. Zélia interrompe o Basílio e avisa: já eu tenho certeza que agora que ele percebeu que pode ser afastado pela Maristela novamente, ele não pensará duas vezes antes de transferir toda a empresa para o nome da Clarice, para depois passar legalmente para o nome dele, já que como ele estará no cargo de presidente, ele não pode passar a empresa e os bens da empresa para o nome dele como pessoa física, e por isso ele terá que usar o verdadeiro nome da Clarice para servir de laranja para ele. Clarice concorda com Zélia e garante: essa forma de lavar dinheiro é muito comum e eu tenho certeza que será exatamente isso que o Juliano fará. Basílio e Zélia, sem pensar duas vezes, dizem que irão ajudar a Clarice em troca de uma fatia da empresa. Clarice concorda e promete aos dois dividir tudo igualmente. E após falar aquilo, Clarice sai e vai ao encontro de um médico. O Dr. Henrique, ao ver a esposa de Juliano, ele fala: eu já preparei os remédios que você tinha me pedido para que eu preparasse. Clarice pega o frasco de remédio e agradece. O doutor a encara e avisa: eu só arrumei esse remédio para você porque o Basílio insistiu muito que eu te ajudasse e me contou toda a tua história e me garantiu que eu também vou receber uma alta recompensa. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque esse remédio pode ter efeitos muito graves. Clarice pede para o médico não se preocupar e garante:
ninguém irá descobrir que eu consegui esse remédio com você. E depois, eu serei muito generosa com você e não esquecerei a ajuda que você está me dando. E após falar aquilo, a mãe da Beatriz sai em direção de sua casa. E ao chegar na mansão dos Alencar, ela chama a Coralina e pergunta onde a Maristela está. Coralina avisa: a dona Maristela ainda não voltou, e nem o doutor Juliano. Eu acho que eles irão demorar a chegar. Clarice, ao escutar aquilo, ela agradece e diz que irá descansar. No entanto, em vez de ir para o seu quarto, Clarice irá em direção do quarto de Maristela. A mãe de Beatriz começará a procurar no quarto da megera, onde está o remédio que Juliano tinha dado para sua mãe. E ao encontrar o frasco, ela trocará o conteúdo de dentro pelo outro remédio ainda mais forte. E após fazer aquilo, Clarice sai. 2 dias depois, Maristela conversará com o filho e avisa que está tendo alguns problemas. Juliano se admira que o remédio que lhe deu já estava fazendo efeito e pergunta à mãe: mas o que a senhora está sentindo? Maristela o encara e responde: eu não sei explicar, mas algumas coisas que são básicas eu esqueci completamente como se faz. E agora há pouco mesmo, eu encontrei a Bia e não conseguia sequer lembrar o nome dela. Juliano, ao olhar para sua mãe, ele pensa que era o efeito do remédio e fala: talvez seja melhor a senhora descansar um pouco, talvez até fazer uma viagem para o exterior. Maristela, mesmo não gostando da ideia, ela concorda com o filho e avisa: tudo bem, Juliano. Eu vou fazer uma viagem para poder descansar um pouco e vou colocar a presidência novamente nas tuas mãos, mas somente por uma semana. E se você tentar uma outra vez fazer alguma besteira, eu deixo você na miséria, sem nada. Juliano finge concordar com sua mãe, mas logo após ela se virar e sair, o empresário ligará para o gerente do banco e fala: eu preciso marcar uma reunião com você para o quanto antes, para no máximo daqui a 2 dias. É só a minha mãe sair em uma viagem que eu ligo para você, para que você vá até o meu escritório. E após falar aquilo, ele desliga a ligação. Já no outro dia, Maristela se despedirá de todos e avisa que irá tirar uma semana de férias. Logo em seguida, ela pedirá para conversar com Juliano a sós e alerta: escute bem, Juliano. Eu coloquei a presidência na tua mão outra vez e eu espero que você não faça nenhuma besteira. E se lembre que é somente por uma semana. E após falar aquilo, Maristela sai para sua viagem. E Juliano, sem perder tempo, ligará para o gerente do banco e diz: eu preciso que você vá até o meu escritório, na perfumaria Carioca, ainda hoje. E ao desligar, ele fala consigo mesmo: eu tenho que me apressar. Eu só tenho uma semana e eu vou fazer a senhora mamãe se arrepender de ter me humilhado daquela forma. A empresa, essa casa e todo o resto serão meus. Mas o que o vilão não imaginava é que Clarice estava escutando tudo calada. E a mãe de Beatriz comemora que o seu plano estava funcionando. E ao ver Juliano saindo, ela também sai logo em seguida. Não muito tempo depois, Juliano estará em sua casa com o gerente do banco e avisa: nós precisamos fazer uma grande movimentação.
O gerente o encara e pergunta: e o senhor pretende usar aquela mesma conta que o senhor estava usando? A conta no nome da Clarice? Juliano diz que sim, e o gerente do banco questiona: e de quanto é o valor dessa vez que o senhor pretende transferir para aquela conta? Juliano, sem pensar duas vezes, responde: dessa vez será tudo, cada centavo da empresa, inclusive todas as ações. Tudo será colocado no nome dela. O gerente estranha e pergunta: o senhor tem certeza disso? A Maristela está realmente de acordo. Juliano diz e manda: você só faça o que eu mandei e me dê os papéis para que eu possa assinar. Afinal de contas, eu sou o presidente dessa empresa e tenho a procuração da minha mãe, que é a dona. O gerente do banco, ao escutar aquilo, não discute e fala que fará toda a movimentação naquele mesmo dia. Juliano comemora, sem saber que Clarice o tinha seguido e estava escutando toda a conversa. Logo em seguida, ela vai até a sala do Basílio e avisa: pronto, o Juliano fez exatamente como eu tinha pensado. Ele aproveitou essa oportunidade para passar a perna na mãe dele. Zélia, que também estará ali, pergunta: e ele usou a conta no teu nome, Clarice? A mãe de Beatriz diz que sim, e Basílio comenta: é claro que ele usou aquela conta. Ele, como presidente da empresa, não pode passar tudo para o próprio nome. Clarice confirma e continua explicando: o Juliano colocou tudo no meu nome para que depois ele pudesse transferir para o nome dele, já que ele não podia fazer diretamente por causa do cargo dele. Zélia, ao escutar aquilo, fala: eu só quero ver a cara do Juliano Alencar quando descobri que essa tentativa de passar a perna em sua mãe foi a maior burrice que ele já fez. Basílio encara a loira e avisa: na verdade, se não fosse o fato de a Clarice ter lembrado de tudo e saber exatamente o que ele está fazendo, esse plano do Juliano seria até muito inteligente. Clarice concorda e diz: porém, agora que eu sei de tudo e vocês me contaram que ele usou a minha identidade verdadeira para criar essa conta e ainda por cima teve a coragem de colocar toda a empresa registrada no meu nome, agora eu vou fazer com que ele e a mãe dele se arrependam amargamente. Alguns dias depois, Juliano avisará a Clarice que precisará sair para buscar a sua mãe no aeroporto. E Clarice, ao ver o marido saindo, ela fala consigo mesma: hoje será o grande dia da minha vingança. Não muito tempo depois, Juliano e Maristela chegarão em casa. E os dois estranham ao ver Zélia e Basílio ao lado de Clarice. Juliano, ao se aproximar, pergunta: mas eu posso saber o que está acontecendo aqui? O que o Basílio veio fazer aqui em casa, junto da Zélia? Zélia encara o falso cunhado e responde: mas esses são modos de tratar duas visitas que vieram até aqui para receber a dona Maristela de sua viagem. Maristela, ao escutar aquilo, olha para os dois e avisa: acontece que eu não preciso que ninguém me espere para coisa alguma. Agora, se vocês dois me der licença, eu preciso descansar. Então façam um favor de saírem da minha casa agora. Basílio, em modo irônico, questiona: tua casa? Mas do que a senhora está falando?
Maristela, sem paciência, fala: Mas como? Do que eu estou falando? É claro que eu estou falando da minha casa. Agora saiam daqui, antes que eu chame a polícia. Zélia encara a megera e responde: Mas eu pensei que o Juliano já tinha contado para a senhora. Ele por acaso ainda não disse as novidades do que ele fez? Maristela não gosta nada daquela história e, ao olhar para o filho, pergunta: Do que a Zélia está falando, Juliano? O que foi que você fez? Juliano fica calado e Maristela insiste em saber. Juliano, então, sem alternativa, conta: Eu aproveitei que a senhora me deu a presidência e passei tudo que estava no teu nome para mim. Maristela fica furiosa e questiona: Então você teve a coragem de me roubar outra vez? Será que você nunca vai aprender? O empresário fica calado e Maristela avisa: Você passará tudo para o meu nome novamente. Você entendeu? Senão, eu juro que sou capaz de fazer uma besteira. Já Clarice toma a palavra e alerta: Eu acho que isso será impossível. O Juliano não tem o poder de devolver mais nada. Juliano, que ainda não sabe que a sua esposa recuperou a memória, pergunta: Do que você está falando, Clarice? Por acaso você está junto do Basílio e da Zélia? Clarice diz que sim e avisa que ela tinha recuperado a memória. Juliano e Maristela, ao escutarem aquilo, ficam apavorados. E Juliano pergunta: E desde quando você recuperou a tua memória? E por que você não disse nada para mim? Clarice o encara e responde: Você ainda pergunta? Você e a tua mãe arruinaram a minha vida, me afastaram da minha filha e fizeram eu viver uma vida de mentira. Juliano tenta se justificar e fala que fez tudo aquilo pelo bem de sua esposa. Clarice se aproxima ainda mais e diz: Você fez isso tudo somente para o teu bem. Você nunca pensou em mim ou na minha filha. Você só estava com medo de que eu falasse para alguém o que você fez com a Valéria. Juliano, assustado, questiona: Então, você também se lembrou daquela noite? Da noite do teu acidente? Clarice, sem pensar duas vezes, diz que sim e afirma: Eu já disse que me lembro de tudo o que aconteceu. E você pode se preparar, que eu vou te denunciar para a polícia e colocar você atrás das grades. Maristela encara todos ali e responde: Não me faça rir, Clarice. Mesmo que você tenha recuperado a memória, eu continuo sendo uma Alencar e tenho dinheiro suficiente para colocar um caminhão de areia em cima de toda essa história. Zélia, com um sorriso cínico, avisa: Se eu fosse vocês dois, não ficava tão confiante. Maristela estranha e Juliano, ao se lembrar que tinha colocado tudo na identidade verdadeira de Clarice, ele arregala os olhos. E Maristela, ao ver a reação do filho, questiona: O que foi, Juliano? Por que você ficou assim, tão preocupado? Você por acaso fez alguma burrice? Basílio encara Megera e responde: O teu filho te roubou e colocou tudo no nome verdadeiro da Clarice. Então, por isso, a Clarice é a nova dona de tudo, da empresa, dessa casa e de cada centavo da perfumaria carioca. Maristela fica em choque e, ao olhar para o filho, ela pergunta: Isso, por acaso, é verdade, Juliano?
Você por acaso fez essa burrice? Você deu tudo que é da nossa família para Clarice? Juliano diz que sim e se explica. Mas eu nunca imaginei que a Clarice pudesse recuperar a memória. Eu só usei o nome dela porque não podia transferir para o meu nome diretamente. E estava esperando passar um mês para transferir tudo para o meu nome oficialmente. Clarice interrompe o marido e avisa. Acontece que agora que eu recuperei a minha memória, a primeira coisa que eu fiz foi ir até o banco e bloquear a minha conta para que somente eu tivesse acesso. Juliano fica apavorado ao escutar aquilo e Clarice continua falando. E agora, é bom que você saiba que eu quero o divórcio. Zélia, ao escutar aquilo, ela provoca ainda mais o Juliano e o lembra. E não esqueça, Juliano, que quando você se casou com a Clarice, a Maristela insistiu para que vocês se casassem com separação totais de bens. Então, você não terá direito a nada desse casamento. Você e a Maristela ficarão na miséria. Juliano e Maristela ficarão furiosos e serão expulsos da própria casa. Clarice dividirá a fortuna dos Alencar com Basílio e Zélia e usará a sua parte para doar para uma instituição de caridade. Já Bia ficará arrasada ao descobrir tudo o que tinha acontecido. A mimada ficará tão em choque que se arrependerá de todas as suas maldades e pedirá perdão a Beatriz, dizendo: eu sinto muito pelo que eu fiz para te separar do Beto. Eu não quero me tornar como o meu pai e nem como a minha avó. Por isso, eu te peço desculpa, Beatriz. Clarice também pedirá desculpa à filha, e Beatriz ficará feliz ao ver que a sua mãe recuperou a memória. As três passarão a morar juntas e deixarão todo o ressentimento para trás. Beatriz reatará o noivado com Beto e Bia ficará noiva de Ronaldo. Já Maristela e Juliano não conseguirão a ajuda de ninguém e se tornarão moradores de rua. Agora, deixe uma nota de 0 a 10 para o que vocês estão achando dessa novela. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.